R$59,58. Quem está informando aqui não sou eu, aqui é o sistema da sua internet, qualquer pessoa tem que ter acesso. Esse recurso para a saúde aqui é o recurso para todos os programas de saúde e para o sistema pleno do sistema SUS, que atende ao atendimento pleno municipal, que é a gestão plena, ou seja, o atendimento dos postos e HGM, incluindo também os programas PSF e outros programas que existem. Olha, gente, muito dinheiro para todos os programas. Programa esses que foram cortados pelo município durante 2009, alegando não ter verbas. E daí, eu já disse para as gestões públicas, não adianta esconder, porque nós vamos atrás da verdade. Doutor Mendes, isso é muito dinheiro para um município que tem 220 habitantes. 220 mil. A população de Codó hoje é 122.981 habitantes. O recurso da saúde ele vem de acordo com o contingente populacional. A média que ficou aqui em Codó ano passado foi de 4.800.000 por mês para a saúde. 4 milhões. E 800 para a saúde. É uma média de 4.800. É uma média nesse sentido, de 4 milhões de reais para a saúde. Então, ou seja, para os programas de saúde e para a gestão plena do HGM. A gestão plena do HGM hoje, e posto para manutenção da saúde no esporte de saúde e hospital municipal, a média é 2.300.000 mensais. Né? Ou seja, eu não quero dizer com isso que estou aqui colocando os dados, né? Mas quem tem que explicar como foi gasto todo esse valor aqui é o secretário de saúde e o próprio prefeito municipal. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, as pessoas reclamam que o município não tem estrutura de saúde, não tem uma UTI, não tem um sistema básico de saúde. Eu entendo que se esses recursos aqui fossem bem aplicados, ou fossem economizados de forma econômica, aplicado sistematicamente, de forma organizada, não só nesse governo atual, mas em governos anteriores. Se você pegar uma história de Codó, Oswaldo, você vai ver que Codó nos últimos... teve até uma reportagem um dia desse sobre a questão de UTI, nos últimos 20 anos recebeu mais de 300 milhões de reais para o sistema de saúde de Codó. Isso não é eu que estou dizendo, são os dados da saúde que falam do sistema do DataSUS. De 96 e 98 para cá, Codó recebeu mais de 300 milhões de reais. Qual a justificativa para não se ter um leito de UTI na cidade? Se o município não tem capacidade de ter esse leito de UTI, por que não faz um convênio com o Estado? Por que essas administrações não fizeram até hoje esses convênios? Então, assim, os dados que estão aqui do DataSUS, eles não mentem. Eles falam a realidade conforme a população. Cabe a cada prefeito que administrar esse município, que administrou, que vem administrar, saber gerir esse recurso de forma melhor possível. Lógico, você tem despesas que são diversas, eu não estou aqui dizendo que não se tem despesa do município, muita despesa, mas o que eu digo é o seguinte, se você tem um projeto, se você quer o bem-estar da população, você tem que trabalhar a médio e longo prazo. Eu não tenho dúvida se, com esses recursos que chegou no município de Codó, se os prefeitos dos últimos 20 anos, ou 24 anos, ou 28 anos, tivessem trabalhado em si, para ter um sistema de lei de UTI, um sistema hoje de sistema de complexidade alta aqui em Codó, nós teríamos, porque não justifica uma cidade de 122 mil habitantes, a sexta maior população do Maranhão, hoje uma regional de saúde do Maranhão, não ter hoje um lei de UTI. É a única regional do estado do Maranhão que não tem um lei de UTI. Os hospitais macro-regionais foram instalados em todo o estado do Maranhão, estou colocando na questão do sistema estadual, e Codó foi o único município que não foi contemplado, porque as gestões municipais na época não quiseram a instalação de um hospital macro-regional aqui, em Codó. Essa informação eu digo porque eu era assessor jurídico em Timbiras e Peritoró, e naquela época foi instalado em Timbiras e Peritoró porque houve vontade política dos prefeitos da época. E aqui em Codó, infelizmente, naquele período de 2012, 2011, 2013, não vou aqui nem citar o nome do gestor, porque ele sabe, todo mundo sabe quem era o gestor da época aqui nesse período de 2012, 2013, né? Não foi instalado em Codó porque a gestão não quis a instalação do macro-regional e do regional. Essa informação eu, inclusive, a obtive do secretário estadual de saúde, o ex-secretário estadual de saúde do Maranhão, que nos colocou essa informação, inclusive. E eu tinha essa dúvida porque não justifica, não estou dizendo que não mereçam, o município de Peritoró recebeu um hospital regional com 50 leitos na época, um leito de semi-UTI, o hospital de Alto Alegre também com 50 leitos, com leito de semi-UTI, o hospital de Timbiras também hoje muito equipado, e o município do Porto de Codó não ter recebido um hospital ou regional de 50 leitos ou macro-regional de 120 leitos com 20 leitos de UTI.
Nós temos hoje, em Caxias, um hospital macro-regional com 120 leitos, sendo 20 leitos de UTI. Nós temos um hospital aqui em Santo Inês, com 120 leitos, com 20 leitos de UTI adulto e infantil. Nós temos o Hospital Imperatriz, nós temos um hospital em Pinheiro. Nas principais cidades do Maranhão, nós temos hospitais macro-regionais instalados pelo Estado. E esse mesmo Estado, que chega aqui em Codó e que diz que o Codó é uma das cidades mais importantes do Maranhão, o governador do Maranhão não tem a capacidade de vir aqui em Codó e trazer essa estrutura de saúde para essa população que precisa. Então, nós estamos colocando aqui que, além dos recursos municipais que você falou aqui, nós temos também a participação do Estado, né, que é necessária numa população como a nossa aqui. Imagine uma situação de pandemia como essa aqui, Deus nos livre, atinja em cheio essa população, que Deus nos livre. Nós estamos na mesma situação. Muito complicado. Eu quero aqui só justificar aí, fortificar a palavra do doutor Mendes, por que os prefeitos naquela época não queriam? Com medo de despesa. Com medo do Estado instalar o hospital e o município assumir despesa. Então, eles preferiram jogar para a unicidade, aonde os prefeitos assumiram e a responsabilidade. Né? São exatamente 18 horas e 53 minutos. Nós estamos entrevistando hoje o doutor Mendes, advogado procurador do município e também pré-candidato a vereador. Política, datas, prazos para se filiar, doutor Mendes. O prazo de filiação, como eu falei, segundo a legislação eleitoral, a lei eleitoral 9.507, é até o dia 4, agora são 6 meses, agora houve modificação na última eleição. Então, o prazo para que as pessoas possam se candidatar ao cargo de vereador ou a prefeito são 6 meses antes do pleito. Então, no caso, seria dia 4, prazo final é 4 agora de abril, que é exatamente 6 meses antes do dia 4 de outubro, que será a eleição municipal. Se eu não me engano, é esse prazo que está aí na legislação. Então, os pretensos candidatos ou candidatos a vereador e a prefeito, em todo o Brasil, eles têm até o prazo, até o dia de abril, para se desfiliarem e se filiarem no novo partido que queiram concorrer à eleição municipal de 2020. Como a eleição está mantida pelo TSE, não há modificação até agora, então os prazos também estão mantidos, ou seja, quem não se filiar até o dia 4 de abril agora, não poderá ser candidato nessa eleição de 2020, ela ocorrendo conforme está no calendário eleitoral. Nós estamos entrevistando o doutor Mendes. Tem alguém no telefone? Vamos atender alguém no telefone, doutor Mendes? Se quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Alô, você no telefone, boa noite. Alô, você no telefone, boa noite. Alô, boa noite. Alô, você no telefone, boa noite. Não está tendo retorno, né? Está ouvindo? Oi. Alô, boa noite. Não está tendo retorno. Nós estamos aqui com o doutor Mendes, né, que se você quiser fazer alguma pergunta, fique-se à vontade aí também. Bom dia, boa noite a todos que estão assistindo o programa agora, acompanhando pelas redes sociais. Eu queria fazer uma pergunta para você, meu Deus. Seguinte, diz que em Codó tem 20 casos suspeitos do Covid-19. Como é que ele sabe disso? Se não tem nenhum material para fazer o exame. Se você explicar um pouco sobre isso aí. Explicar. Doutor Mendes, eu vou passar para o doutor Mendes, advogado, ele vai te explicar e a gente também reforça aqui a explicação dele. Doutor Mendes. Olha, só tipo de informação, essas situações dos casos suspeitos, quando ocorre essas situações aqui na rede municipal estadual, a orientação que eu acompanhei a nível de Estado, da Secretaria de Saúde, é que são feitos os primeiros atendimentos, que são feitos os exames aqui encaminhados para a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, porque o laboratório que faz os exames é na capital, em São Luís. Se eu não me engano, no Pan Diamante, lá em São Luís. Então, esses exames são feitos lá. Ou seja, os casos suspeitos são aqueles casos em que as pessoas são detectadas pelo sistema de saúde municipal, no caso aqui de Codó, e a Secretaria de Saúde ela informa ao Estado a situação. Nos casos suspeitos, eles fazem os exames e encaminham exatamente para que seja feita a coleta de dados e também os testes na capital. Então, quem vai confirmar ou não, se há ou não a confirmação ou não digamos, do caso, é a Secretaria de Estado de Saúde. É tanto que o boletim que sai todos os dias é pela Secretaria de Estado de Saúde. Ela confirma os casos suspeitos, né, os casos em análise e aqueles que são confirmados. Doutor Mendes, uma coisa que me deixa em dúvida em Codó é que o boletim saiu o seguinte:
complementando a pergunta dele, 24 suspeitos, nenhuma morte e nenhum caso oficial. Quer dizer, ele não tem resposta, não tem nenhum negativado, não tem, quer dizer, que só congelou ali. A informação, até entendo o motivo da informação, é porque o caso, muitas vezes, é uma gripe, muitas vezes é uma outra situação que não é o coronavírus. Então, não adianta se colocar no boletim oficial suspeito. Como suspeito. Ou seja, eles botam suspeito porque hoje está comprovado em si que o coronavírus é uma espécie de gripe. É uma espécie de gripe. É um vírus gripal, ou seja, uma espécie de gripe. Só que precisa dos testes, né, dos testes em si, dos testes de laboratório, para se comprovar se o vírus é o Covid-19. Então, pode ser outro vírus, pode ser o vírus da gripe da H1N1, da gripe dessa nossa gripe que existe, outras gripes que existem aí em si. Mas essa precisa ser feita em laboratório. Então, esse laboratório central em São Luís, eles fazem os testes, eles fazem a coleta, eu entendo que é nesse sentido aí, eles fazem a coleta do exame, de exame aqui na cidade. Cada cidade isso é tão interessante, porque eles fazem a coleta nos municípios, encaminham para São Luís, nos casos suspeitos, e São Luís vai verificar todas aquelas amostras para verificar a situação em que se confirma. Doutor Mendes, são 18 horas e 58 minutos. O tema aqui ele é bagunçado, porque quando o ouvinte pergunta, né, nós mudamos de tempo. Nós estávamos falando de política, né? Sim. Então, dia 4 encerra a filiação do partido. Filiação partidária. Todos os candidatos a prefeito e a vereadores em todas as cidades do Brasil, a legislação eleitoral é uma só, para todo o Brasil, é nacional. Então, ela estabeleceu o dia 4 de abril como data limite para mudança partidária e filiação partidária. Você tem que até lá mudar de partido se tiver filiado e se filiar em novo partido. Até porque o cidadão só pode ser candidato à eleição se ele tiver filiado em um partido. Então, se ele não tiver filiado, ele tem que se filiar. Se ele tiver filiado a um outro partido, ele tem que se desfiliar. E hoje houve uma alteração em 2013 da legislação eleitoral que não precisa mais aquela comunicação ao partido anterior. Basta que você se filie em outro partido e a informação, o que vale é mais recente, é a informação última. Quero falar de política de Codó e você deve ter uma resposta. Doutor Zé Francisco é pré-candidato a prefeito, é de qual partido, doutor? Doutor Zé Francisco, nós estamos em apoio a ele desde o ano passado, pela nossa amizade, pelo histórico de lutas como companheiro de muito tempo aqui em Codó, pelo trabalho que tem prestado há mais de 26 anos na Sociedade de Codó como médico, e nós temos o acompanhado nessa luta, né? Foi candidato a deputado federal nas últimas eleições, em 2018, foi o deputado federal mais votado da cidade de Codó, de passagem, né? E carrega consigo um legado de trabalho em prol da sociedade codoense, e se prontificou a ser candidato a deputado federal muito bem votado, e agora está nessa luta como pré-candidato a prefeito de Codó. O doutor José Francisco está afiliado, em 2018 foi filiado ao PT, candidato pelo PT, e atualmente está exatamente em processo de mudança partidária. Eu posso informar isso, que eu tenho participado exatamente das reuniões, né? E ele atualmente está afiliado, se desfiliou do Partido dos Trabalhadores, né? Estou aqui falando aqui de forma... porque tive nessas reuniões com ele anteriormente, e ele já teve, inclusive, reuniões com alguns membros do grupão, e anunciou isso aí. Ele mesmo falou em algumas reuniões do grupão, que eu estava presente nessa reunião, em que ele se desfilou do PT, né, e que estaria se filiando ao PSD. PSD, 55, que aqui no Maranhão é representado pelo deputado Edilásio Júnior. Edilásio Júnior, exatamente. Neto do Sarney. Exatamente, a família Sarney, exatamente. Então, assim, nós temos hoje em que ele está filiado a esse partido, né, que aqui em Codó é comandado pelo ex-presidente da Câmara Municipal de Codó, Expedito Carneiro. Carneiro, exatamente. Ou seja, então hoje não pairam mais dúvidas em relação a essa questão. O médico e pré-candidato, doutor Zé Francisco, ele é pré-candidato. Logicamente que essa avaliação será feita uma pesquisa, conforme foi decidido pelo grupão, agora no mês de abril, maio, para decidir o nome, que será o nome de consenso dentro do grupo, né? E o critério que foi colocado foi a pesquisa eleitoral, né? É o trabalho que tem sido feito, aí se colocando as ideias. Eu sempre digo, a política é um jogo de ideias, de programas,
né? Nós não estamos aqui a dizer que alguém é melhor ou pior do que ninguém. Nós temos que a população vai ter a oportunidade de escolher o governo que aí está ou mudar para um outro governo, né? Eu digo sempre que a política é um jogo de ideias, não é uma briga pessoal, é uma briga de programas, né? E temos essa eleição aqui de 2020, que eu acredito que ela vai acontecer, porque o país precisa dessa mudança de mentalidade e essa nova discussão em si, né? Embora tenha, inclusive, esse tema vai entrar na campanha eleitoral, porque é um tema digamos, de interesse municipal. E hoje temos, no caso, voltando aqui ao assunto, a questão do Dr. Zé Francisco, hoje ele está filiado, conforme informações que nos foi repassada, né, por integrante do partido, em reuniões partidárias, integrante do PSD 55. Como é que está a questão dos pré-candidatos a prefeito do Grupão? Então, você me disse que vão lançar uma candidatura. Ricardo Acha, eu postei uma matéria no blog, do Mãozinha, dizendo que ele poderia ter uma candidatura própria. E ele confirmou a pré-candidatura e disse que não abre para ninguém e é candidato a prefeito de Codó. Como é que está essa questão de uma pesquisa? O que eu analiso é o seguinte, a política é uma arte em que existe consenso, existem divergências políticas, existe divergência de ideias, né? Por isso que a política e também é uma polêmica, né? Polêmica, digamos, de ideias, digamos, de grupos, de discussões, né? De teses novas, né? E respeitamos o entendimento de cada candidato. Eu sou um dos membros que participam, não sou pré-candidato a prefeito, sou pré-candidato a vereador do Grupão, mas eu assisto a reuniões, tenho acompanhado em si, não só presencial, mas também na reportagem, tenho visto algumas situações. E a gente respeita todos os membros do Grupão, inclusive, são vários nomes que estão aí, né? A população que vai dizer o critério que foi estabelecido pelo Grupão em reuniões diversas foi a pesquisa eleitoral. Nós, inclusive, somos enfáticos nessa questão, porque nós entendemos que a pesquisa que vai dizer aquele que a população, neste momento, né, está querendo como candidato nessa eleição, né? E é importante isso aí, porque isso converge forças, né, converge ideias. E a população de Codó está precisando exatamente disso, de ter ideias, de novas ideias, de um programa de governo que vai de encontro à sociedade, né? A sociedade tem várias situações que a sociedade está insatisfeita, a gente percebe na hora das pessoas algumas situações aí, né? E que a população está querendo discutir essa nova situação, ou seja, a eleição de 2020 não é porque tem que ter eleição, é porque é necessário para se discutir. Se é que para continuar o governo que está, a população vai dizer que sim. Se é para mudar, a população vai dizer que não. Então, eu acho que essa discussão ela tem que acontecer e dentro do Grupão tem que prevalecer a democracia, ou seja, aquele dos candidatos que tiver na pesquisa, que a pesquisa que foi realizada em comum acordo com todos eles, que foi assim que foi discutido, pelo menos as reuniões que eu assisti, né, tem que haver exatamente um consenso desse grupo. Agora, claro que cada candidato, pré-candidato, vai buscar fazer o seu trabalho, procurar se lançar, procurar fazer as suas alianças diante de um cenário. Esperamos que esses pré-candidatos a prefeito tenham um entendimento que o que está nessa discussão é o interesse maior da sociedade de Codó, né? Se é houve discussão e há uma pesquisa, essa pesquisa tem que prevalecer e aquele que estiver melhor na pesquisa deve ser o candidato na questão desse processo. Doutor Mendes, as pessoas estão me mandando mensagem dizendo assim, olha, diga para o doutor Mendes que para ganhar a eleição do prefeito não precisa ter grupão, basta ter um homão de coragem e sair candidato, porque qualquer pessoa ganha as eleições do Najib. Doutor Mendes, você confirma com isso? Nós temos que ter duas vertentes. A política é uma convergência de ideias, né? Eu tenho sempre discutido nas reuniões com esse grupo que eu participo, inclusive junto ao doutor Zé Francisco e outras pessoas que eu tenho participado, outros membros do grupão e do pessoal, sobre isso. Lógico que nós temos o doutor Zé Francisco tem uma pré-candidatura, que ele vai exatamente estar buscando apoios, como qualquer outro pré-candidato tem que buscar apoio também. E lá na frente nós temos o quê? Nós estamos ainda no início de abril, nós temos maio, junho, no dia 7 de julho é o prazo das convenções, daqui para lá ainda tem muito tempo, 2 meses e meio, o processo político é muito tempo e pouco tempo, ainda tem muita coisa pela frente, né? Então eu acho que daqui para lá vai se amadurecer, essa aqui é a primeira etapa das filiações partidárias, a partir daí os pré-candidatos já estarão nos seus partidos, e a partir daí vai começar a discussão sobre alianças, sobre
as propostas sobre as ideias que serão discutidas e as possibilidades de coligações majoritárias, que hoje não tem mais coligação proporcional, né? Então, ainda tem muito tempo pela frente, eu acho que ainda é muito prematuro ainda, mas eu entendo que a pesquisa tem que haver logo, para definir logo um nome de consenso, né? Mas esperamos que haja isso. Se não houver, eu entendo que o doutor Zé Francisco está nessa luta e será candidato agora. Eu até conversei com ele com apoio ou sem o apoio de muitos, mas eu acredito que haverá um consenso no grupão nesse sentido. Não é possível. Doutor Mendes, a gente vê que hoje o povo, você procura a população, nós que somos pessoas humildes, que conversam com o povo no bairro, radialista é que nem pinto, todo lugar ele entra. A gente conversa, as pessoas ficam sem resposta. Eu não sei quem é um candidato, eu não sei se é o Camilo, eu não sei se é o Pedro Belo, eu não sei se é o Ricardo, eu não sei se é o doutor Mendes, eu não sei. Então, o povo também não se definiu, esperando que os grupos políticos se definam para que eles possam se manifestar. É isso que está acontecendo na cidade de Codó. Pesquisa agora não vai prevalecer. O que vai prevalecer vai ser as definições do grupo. Aí sim, você vai ver o povo se manifestar, saber para qual lado que vão. É exatamente o que eu falo. Sempre, vemos que nós temos hoje o atual prefeito, o Francisco Najib, juntamente com o grupo do ex-prefeito Zito, né, que já definiram um pré-candidato, no caso o atual prefeito, né, e temos o grupo da oposição, que tem vários pré-candidatos. Tem que se definir. Né? Eu entendo que tem que haver agora, no mês de abril, maio, uma definição do candidato. Isso é fato. Isso não se trata de outra questão. Não se deve prolongar por muito tempo essa definição, porque é importante, até para a população ter uma definição de quem é o nome, de quem são os nomes que irão disputar. Logicamente que dentro desse processo, Oswaldo, temos divergências, e haverá divergência ou não, esperamos que não, mas isso aí faz parte do processo, né? O que mais importa é que a população tenha a consciência de um nome que ela queira e que as pesquisas vão indicar esse nome. Não tenha dúvida, eu entendo que pela experiência que nós temos hoje no processo político, e temos acompanhado, a população é sábia, ela está vendo a necessidade de um processo eleitoral, de discussão dessas políticas públicas, que nós colocamos aqui, saúde, educação e tantas outras aqui, né? E ela, na pesquisa, ela vai logo indicar um candidato, ou os candidatos. Né? E, a partir daí, caberá a esse grupo de lideranças políticas ter a análise correta, racional dos fatos e decidir de forma séria, de forma racional sobre aquilo que está mostrado nas pesquisas eleitorais. A população é sábia, ela indica um caminho. Ela não opina numa pesquisa eleitoral à toa, ela opina em função de uma situação que está, em função de uma mudança que poderá ocorrer. Se ela estiver satisfeita com a atual administração, ela vai dizer. Se ela estiver insatisfeita, ela não vai dizer. Porque a pesquisa eleitoral, muitas pessoas, Oswaldo, só olham só o resultado ali, mas dentro de uma pesquisa lá, tem todos os fatores que envolvem. Né? É verdade. Doutor Mendes, o que eu vejo na política, no grupo de oposição, parece que nós nos sentimos assim uma garra de um grupo que está com vontade de brigar com os leões. É um grupo que está recuado, não se manifesta, porque o grupo político, hoje, ele tinha que estar denunciando as coisas que estão acontecendo em Codó. Nós não temos saúde, nós não temos educação, o dinheiro do município ninguém sabe para onde que vai. Então, o grupo de oposição tem que ter uma equipe jurídica para começar a bater, a denunciar, porque quando ele chega lá, ele já chega estonteado de dando tiro. Porque se você não atirar no animal antes dele chegar perto de você, ele vai lhe comer. Então precisa que a oposição também arrume uma equipe jurídica e comece a fazer a denúncia no Ministério Público, porque a denúncia do povo não vale, você sabe disso, a não ser protocolada no Ministério Público. Então vamos encher de denúncia, de reclamação, tem que ter uma equipe jurídica forte para poder fazer a denúncia do que está acontecendo. Porque esse negócio de rádio, televisão, vou denunciar buraco, isso não existe mais. Tem que ser no papel, no jurídico, para poder baquear esse cara que está aí destruindo Codó, destruindo a família codoense. Olha, o protagonismo da política, ele requer uma questão, Oswaldo, de você estar à frente de uma situação. Isso aí, inclusive, eu já coloquei em algumas reuniões sobre isso. Ou seja, aqueles que pretendem disputar uma cadeira do Executivo ou do Legislativo,
tem que procurar ter posições. Tem briga. Não, tem que ter posições, porque assim, não é admissível aqueles que pretendam disputar presidente de cargos executivos estarem aguardando as coisas acontecerem. Não acontece de nada. Não vejo nada. As situações que ocorrem, não só em Codó, em qualquer outro município brasileiro, cabe à oposição discutir, denunciar, é para isso que existe a oposição. Se a situação está certa, se a situação está fazendo tudo correto, tudo bem. Se não está fazendo correto, é para isso que tem vereador de oposição, é para isso que tem líder de oposição, para exatamente ir para a discussão, para a denúncia e a discussão pública sobre esse assunto. Ou seja, a democracia ela requer isso, ou seja, tem que haver uma situação, mas tem que haver também uma oposição fortalecida que possa discutir o problema. Que é o que nós não vê aqui. As cidades mais pujantes do Brasil, as cidades mais modernas, elas cresceram como? Porque você tem uma situação e uma oposição. Ambas com sua responsabilidade. A situação no sentido de gerir o recurso e a oposição no sentido de fiscalizar o recurso. Perfeito. E essa fiscalização, ela parte pelos partidos políticos, ela parte pelos vereadores, tanto os vereadores da base aliada quanto da oposição, porque o vereador, o papel é de legislar e fiscalizar. E as associações. E associações, entidades associativas, que podem ir junto ao Ministério Público denunciar diversas situações. Então, ou seja, existe uma situação em que eu sempre coloco, aqueles que pretendem se colocar como o anteparo da sociedade na oposição tem que mostrar exatamente, tem que colocar as questões. Isso faz parte do processo. Esse é meu ponto de vista. Mas é assim, o processo político, ele se engrandece, ele se engrandece na sociedade, é nesse nível. Não se tem a política apenas para se deteriorar as figuras para as pessoas, das famílias, mas sim discutir programas sociais, o que está errado, o que tem que ser melhorado, o que está certo. Então, aquilo que é de interesse da sociedade não é de interesse individual. Quem entra na política tem que dar satisfação do seu mandato. Perfeitamente. Não é um mandato particular, é um mandato público. Público que você tem direito de cobrar e exigir. Exatamente. Um exemplo disso, eu sou advogado. Quando um cliente individual me dá uma procuração, eu tenho que dar satisfação para ele do meu trabalho. Perfeito. Ora, se eu faço isso que um cliente individual, imagine de alguém que é eleito por toda a sociedade, pelo povo, seja pela maioria, seja pela uma parte da sociedade, ele tem que dar satisfação a toda a sociedade. Então, assim, é uma função pública, é um munus público, aqueles que estão na frente do município, seja ele vereador, seja ele prefeito ou secretário, até meu caso, que sou procurador de um município, eu tenho que dar satisfação dos meus atos, porque eu não posso praticar atos contrários à legislação, da mesma forma que eu não posso praticar, o prefeito, os vereadores, os secretários também não podem, e cabe à oposição denunciar essas situações, seja de um secretário, seja do procurador, seja do prefeito, quem quer que seja. Eu me coloco, inclusive, na função de servidor público, ou seja, se alguém sabe de um ato praticado por mim de improbidade administrativa, deve denunciar. Deve denunciar. Não sou contra, porque o meu papel é defender a máquina pública. Doutor Mendes, outra coisa também que influi muito na política, na transparência, né, na democracia, é a comunicação. A comunicação não tem que ter lado partido. Aqui em Codó, não tem veículo de comunicação que você possa dar uma entrevista porque o patrão não deixa. Você não pode levar fulano porque o patrão não deixa. Eu, por exemplo, levei a Lisiane Gama no programa lá da Rádio Cidade do prefeito Piné Figueiredo. Dona Eliane me cortou. Simplesmente porque eu queria trazer uma senadora que foi lá dar prestação de serviço. Então, é por isso que foi a ideia do Mãozinha colocar a TV Web do Mãozinha, para quem não tem lado partidário, seja definido para o povo, como igual você e outros que vão vir aqui no programa do Mãozinha. É esse espaço democrático que a sociedade precisa. Ou seja, os meios de comunicação, eles são geridos por um caráter democrático. Ninguém pode ter uma televisão só para si. A televisão é para o público, a televisão é para a sociedade. Infelizmente, nas cidades médias e pequenas do Brasil, até cidade grande, as cidades grandes, cidades aí, ainda existe essa visão, que eu entendo, atrasada do que é o meio de comunicação. O meio de comunicação é para ser democrático, é para levar a sociedade a questionar, é para discutir os problemas sociais, como agora está acontecendo a questão dessa pandemia do coronavírus. Mas não passar desse assunto aqui, virão outros temas, que não é só isso que existe na saúde, tem várias outras situações na saúde. Se não for relevar aqui, não passa a noite. A noite, isso aí, então. Ou seja, os meios de comunicação, se fala que hoje é o quarto poder, é um dos poderes da República, que é fundamental na democracia. Ou seja, se não houver a transparência, não houver a comunicação e a transparência também dos atos,
nada é feito. É tão verdade que ainda tem essa questão aqui. Esses relatórios que estão aqui não são relatórios produzidos por mim nem por terceiro. É pelo governo federal, pelo sistema do governo federal. Ou seja, o dever da imprensa divulgar. Divulgar. É o dever da imprensa divulgar. É o dever, inclusive, do gestor de divulgar. Divulgar, prestar contas. Prestar contas. Na verdade, a lei de ação fiscal diz o seguinte, que o prefeito, a cada 3 meses, 4 meses, tem que ir na Câmara prestar conta dos seus atos. Isso aí nunca Dele e do secretário. Ou seja, na verdade, não é uma questão de faculdade, é uma questão legal. Aquele que busca transparência não tem por que se esconder, digamos, da sociedade. Aquele que trabalha com... E hoje você vê que a nossa sociedade aqui no Brasil, ela clama cada vez mais por transparência, por um trabalho sério, um trabalho em que não só a classe política, mas aqueles que ocupam cargos públicos, do juiz ao promotor, ao delegado, ao funcionário público, prestem conta dos seus atos. Aquele que trabalha em função pública ou trabalha em função particular, que tenham, digamos, poderes públicos, devem prestar conta dos seus atos. São 19 horas e 14 minutos, chegando ao final do nosso programa. Quero fazer a última pergunta para o nosso advogado, para o nosso pré-candidato. Ex-candidato a vereador? Nós estamos nessa luta, inclusive acompanhando o doutor Zé Francisco e também os membros do grupão. Nós nos colocamos nosso nome à disposição da Sociedade de Codó, né? Estou filiado também no PSD 55, juntamente com o doutor Zé Francisco, e vamos exatamente aguardar agora as convenções que ocorrerão, se nada modificar no calendário eleitoral, Oswaldo, agora em julho, né? Até de 7 de julho. As convenções até dia 5 de julho, até 7, se não me engano. E estamos à disposição, né, para colaborar, para discutir, para essa discussão. Esperamos contar com o apoio, digamos, do nosso colega, de muitas da população, e lá nós iremos exatamente colocando a sua apreciação, que Deus quiser, a gente vai estar à disposição, e após as convenções, nosso nome estará à disposição da sociedade. Se a população entender que nosso nome está à altura, né, de exercer essa função, digamos, de parlamentar aqui no município de Codó, para colaborar com ideias numa Câmara que agora hoje tem 19 vagas, nós estaremos lá à disposição. Mas respeitamos a opinião popular, nós temos diversos outros candidatos, teremos mais de 280 candidatos a vereador na cidade de Codó, são 19 vagas. Com certeza a sociedade saberá escolher os nomes, né? Nós estamos colocando nosso nome à disposição, mas temos bons nomes, diversas pessoas, várias pessoas, vereadores de mandato, ex-vereadores, vereadores, novos nomes que irão disputar, e com certeza haverá renovações, outros irão se reeleger, e a sociedade que vai decidir. A sociedade codoense é sábia, ela saberá de escolher da melhor forma possível. A gente espera que a maturidade da sociedade cada dia vai crescendo, e a gente espera que a sociedade ela pense e repense essas questões todas e analise. Nós precisamos de discussão dos problemas sociais. Codó é uma cidade de 122 mil habitantes, conforme o IBGE, mas acredito até mais, até mais de 140 mil habitantes, que precisa de políticas públicas, precisa discutir a sociedade, precisa de discussão da saúde, da educação, precisa de novas ideias, e a gente exatamente está nesse contexto para colaborar no que for necessário para a sociedade. Doutor Mendes, eu vou ler a mensagem aqui, não tem mensagem boa não, tem mensagem ruim, porque aqui o programa é democrático. Aqui está dizendo o seguinte: boa noite, meu amigo, Magno Silva, 100% melhor do mutirão, né? Aí diz a Lu, diz Andrade, o momento também é de falar política, porque o Manuel Gomes disse, olha, nesse momento vocês estão falando de política, né, no clima que está o país. Quero dizer para o Manuel Gomes que não foi o político que causou essa crise, não, de maneira alguma. E a política sempre vai conviver junto com o coronavírus. Porque se não fosse político, Manuel Júnior, tu talvez já estava, Manuel Gomes, né? Um abraço aí pro Manuel Gomes, ouvinte da gente. A gente que não esconde não, doutor, porque ninguém daqui não é doce para fazer agradar a todo mundo. Na verdade, em si, nós não colocamos só sobre a política, nós colocamos inicialmente sobre a saúde, né, sobre outros temas aqui, que foi nos perguntado. Perfeitamente. O momento é porque ele coincide. Na verdade, o momento agora é o momento que deveria ser a discussão da eleição municipal. Perfeitamente. O sistema de saúde está tipo assim, uma situação em colapso, uma situação complicada, e nós também temos que discutir sobre esse assunto. Nós discutimos no início, né, e estaremos aqui à disposição para discutir novamente sobre o assunto. E se o Manuel Gomes quiser participar do programa para falar de coronavírus, também está convidado no programa a partir de agora. Nós agora aqui são 19h22, nós vamos deixar o nosso microfone para as suas considerações finais.
Eu só queria agradecer a você, Oswaldo, e a todos os seus telespectadores, aos ouvintes também do programa, se tiver a questão de rádio em si. E nós agradecemos imensamente esse espaço aqui público, esse espaço aqui da sociedade. São TVs iguais à sua aqui, que fazem a sociedade evoluir. Está aqui, leva essa mensagem aos cidadãos coroenses. Esperamos em Deus que essa pandemia passe o mais rápido possível, que nossas famílias voltem ao normal, voltem à sua vida normal, seus filhos voltem a estudar, nós voltemos aos nossos trabalhos do dia a dia. Né? Desejo a todos vocês recuperação e saúde, muita saúde, que Deus quiser, estaremos voltando à nossa vida normal alguns dias. Né? E nos colocando aqui à disposição para o embate futuro na eleição municipal. Agradecer a você pelo espaço, dizer que estaremos sempre à disposição da sociedade quando necessário. E parabenizar a TV, aqui a TV Web, por esse espaço da sociedade coroense. Muito obrigado. Gente, hoje o entrevistado foi o doutor Mendes, ele é advogado, procurador do município e pré-candidato a vereador. Eu vou embora, feio, pobre, mal feito, mas bom, feliz da vida. Fiquem com Deus, que eu voltarei amanhã com a live do Faiô, ao vivo, diretamente do Facebook do Faiô e YouTube do Faiô, ao vivo, a partir das 5 da tarde. Compre suas cervejas geladas e vamos curtir a rocha amanhã, a partir das 17 horas. Vou embora. Tchau, gente. TV Web Joãozinha. Você sempre conectado.